Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre desacoplamento de código, especificamente sobre níveis de maturidade quando a gente fala de desacoplamento de código. Os benefícios de código desacoplado me parece que já são muito bem entendidos, né? Então você, quando tem código desacoplado, você tem maior facilidade de mudança dentro da sua base de código, independente do tipo de mudança que você queira fazer. Supostamente as pessoas dentro de uma equipe ou de times diferentes têm mais facilidade de executar o seu trabalho, pois elas podem mexer naquele sistema, naquela API, sabendo que o outro time supostamente não vai sofrer nenhum tipo de impacto, ou o impacto vai ser mínimo e tal. Só que obviamente que isso é o que todo mundo fala, é o que a gente lê, né, que é legal e tal. Ao mesmo tempo, pelo menos a minha observação não me diz que esse é o cenário que acontece, né? Antes de gravar esse vídeo, eu falei com outras pessoas sobre esse assunto, que trabalham em empresas também que são legais, porque eu busquei sobre referências relacionadas a níveis de maturidade, de novo, né, sobre desacoplamento, e eu confesso que eu não encontrei um desenho, um texto específico sobre isso. Encontrei textos sobre tipos de desacoplamento. Eu posso ter desacoplamento dentro da sua API, desacoplamento de infraestrutura, obviamente, né? Desacoplamento quando a gente fala do esquema de dados que cada serviço vai ter, você não precisa conhecer o banco de dados ou os bancos de dados que cada serviço utiliza e tudo mais. Mas eu não encontrei nada relacionado a níveis de maturidade. Eu sinto que sobre esse tema me parece importante. Eu já gravei sobre isso, não sobre o nível de maturidade, acho que eu estou formando essa ideia agora e aceito referências, obviamente, sobre o assunto. Eu já gravei um outro vídeo aqui no canal chamado de acoplamento mental, que era um dos piores acoplamentos que eu vejo acontecer. Foi muito bem aceito, a galera se identificou bastante e agora eu quero aprofundar um pouco nesse tema. Como foi que eu cheguei na ideia desse vídeo aqui? Eu estava lendo bastante, eu não me lembro exatamente ali, né, o motivo e tal. Eu comecei a ler, saiu o relatório de 2023 do State of DevOps Report, e aí na parte técnica, eu não sei quando saiu, mas eu peguei para ler agora, e na parte técnica fala sobre sistemas com baixo acoplamento, né, o losing coupling e tudo mais. Então, sistemas com baixo acoplamento promovem melhor performance nos times dentro das empresas que são movidas por tecnologia. Aí eu fui olhar e falei, caramba, eu nunca fiquei lendo esse relatório, deixa eu ler mais esses relatórios do State of DevOps Report. Óbvio que eu sei, né, que você tem ali o Accelerate, as Dora Metrics, tudo que vem de lá, mas eu nunca peguei para ler especificamente. Aí no de 2022 tem esse texto aqui, né? In the real world, loose coupling is not restricted to one architecture style. Fundamentally, it's the ability to make a change in one part of the system without the change impacting other parts. Então aqui, né, usei o meu inglês, sei lá, né, meio atrapalhado para ler aí para você, mas basicamente aqui no mundo real, baixo acoplamento não é sistemas, né, com fraco acoplamento e tudo mais, não são restritos a um estilo arquitetural. Fundamentalmente, você está falando da habilidade de promover mudanças em um sistema sem que isso impacte, gere mudanças em outro sistema, ou pelo menos com a menor fricção possível aí. E quando eu observo de novo as discussões, leio, e eu li bastante antes desse episódio de novo, né? Pode ser que eu não tenha lido as referências ideais, e eu também tomei o cuidado de conversar com outras pessoas que, eu considero que manjam bastante, que tem mais experiência em determinados tipos de sistemas até, obviamente, ali, né, do que eu. E eu falei, caramba, parece um bom tema isso daqui. Então, o que eu vejo bastante? Eu vejo bastante a galera falando, vamos usar esse estilo arquitetural aqui, né, para ter essa distinção entre as partes que são de infraestrutura, o core do seu sistema, os casos de uso. Você pode falar de arquitetura limpa, você pode falar de arquitetura hexagonal, basicamente de arquitetura em camadas e tudo mais. Então eu vejo isso. Mas eu fiquei pensando, caramba, tem um monte de sistema que utiliza isso e ainda assim tem bastante fricção para promover qualquer tipo de mudança. Independente inclusive se o sistema é monolítico, ele é multiprocesso aí, né? Sei lá, ele é baseado em microserviços e tudo mais. Eu tentei vir para esse vídeo aqui com uma espécie de ideia que pelo menos na minha opinião, que eu considero quando eu vejo de níveis de maturidade quando eu falo de desacoplamento. Eu separei aqui, né, uns trechos de código para poder mostrar para vocês aqui. Então,
Eu vim aqui, né, com o nível 1, que eu considero o nível 1 de maturidade, né, o mais básico aí de maturidade quando a gente fala de desacoplamento. É aquele desacoplamento que você quer ter desacoplamento entre as partes mais óbvias do seu sistema. Então, pô, eu não quero ficar acoplado com esse framework que eu decidi utilizar para trabalhar com requisições que vêm para a web. Por exemplo, eu não quero ficar acoplado, eu não quero que meu caso de uso fique acoplado com entradas de dados que vêm apenas pela web, pois eu quero, eventualmente aqui, né, eu quero ter entradas de dados diferentes, então eu deixo esses adaptadores aqui de borda recebendo os dados e eles convertem esses dados para um formato único do meu caso de uso, que ali eu vou ter o meu flow, por exemplo, do sistema. Caramba, eu não quero que meu caso de uso fique acoplado ao tipo de banco de dados que eu estou utilizando, ou eu nem sei ainda qual é o banco de dados que eu vou utilizar e não é por isso que eu quero deixar de implementar o meu caso de uso. Eu não decidi ainda qual é o provedor de e-mail que eu vou mandar e-mail, não decidi ainda qual que é o banco de dados que eu vou enviar, sei lá, por algum motivo, né? Então eu quero postergar esse tipo de decisão, eu quero poder trocar essas peças com o menor nível de impacto possível. Eu quero separar essas camadas diferentes para que a pessoa pense menos aí também sobre o que ela vai fazer, né? Então, por que eu não vou utilizar, sei lá, aqui no meu caso de uso, eu não vou meter uma query direta no meu caso de uso que vai fazer a operação que precisa contra aquele banco de dados. Primeiro porque eu posso querer trocar o estilo de banco de dados, o tipo de banco de dados, e talvez isso influencie. E em segundo lugar, caramba, se eu guardo isso numa classe que tem um método que acessa o banco, eu exijo menos necessidade da pessoa conhecer detalhes ali daquele sistema, que pode ser que para eu fazer um cadastro eu precise mexer em 3, 4 tabelas diferentes que tem não sei quantos campos, e se eu isolo isso numa classe, num repositório, por exemplo, ou qualquer coisa, qualquer nome que você dê aí, eu diminuo a necessidade. Então isso para mim aqui é o nível mais básico de desacoplamento, né? Aquele desacoplamento geralmente que vive dentro do seu próprio serviço, ali dentro daquele conjunto de funções, classes, enfim, né? Independente aí do tipo de paradigma que você esteja utilizando, e você tenta separar essas partes mais óbvias do sistema, minimizando a necessidade das pessoas saberem das informações ali. Então você busca por esse encapsulamento, separando essas partes, você busca por ficar livre de troca de tecnologias, caso você entenda que isso é importante, e aí você vai decidir no nível de desacoplamento que você quer ter. Para mim esse é o básico ali que você pode fazer. O segundo nível que eu separei aqui é o nível que eu chamo aqui, né, que você tem uma separação já mais nítida entre os módulos do seu sistema. Quando eu falo separação entre os módulos, aqui eu não estou querendo dizer que os seus módulos eles vivem dentro do mesmo, eles são buildados juntos, por exemplo, num sistema monolítico, ou eles são módulos separados que vivem num sistema distribuído e esses módulos conversam ali entre si. Mas eu estou falando de você ter módulos separados, independente aqui do nível de granularidade do módulo, se você conseguiu identificar quais são, por exemplo, os contextos delimitados que são interessantes para a sua necessidade naquele determinado momento. A gente sabe, né, que o entendimento sobre os contextos delimitados eles vão se aprofundando com o passar do tempo, que você manja, que a equipe, né, que a empresa manja mais daquele negócio que ela está fazendo. Mas acho que tem esse nível de que você fala assim, caramba, eu já tenho uma ideia de módulos e eu vou separar esses módulos de maneira mais nítida, explícita aqui na minha aplicação, e eu vou tentar começar a controlar como que um módulo fala com o outro. Essa separação de módulo, de vez em quando você vai ter essa separação dos esquemas de dados que você tem, né? Então se você tem, sei lá, serviços diferentes, pensando aqui em sistemas distribuídos, já é mais natural você ter bancos de dados que são diferentes, você começa a perceber que você talvez possa ter duplicação de dados e tá tudo bem por conta que você tem cenários diferentes, você não quer deixar tudo num canto só, né? Você duplica e aceita o que isso acontece. Você estabelece maneiras mais nítidas de conversa entre as partes que vivem nesse módulo, né? Então, olha, a minha API responde para esse tipo de protocolo, você pode acessar desse jeito. De vez em quando você tem uma documentação legal que diz como é que cada coisa, pensando em HTTP, né? Você fala assim, olha, eu tenho aqui, né, meu arquivo de OpenAPI, meu Swagger aqui e tudo mais, esse endpoint espera esse JSON, as validações que eu tenho nesse momento são essas, os tipos de retorno que eu posso dar são esses e tudo mais. Então, você
tem a separação, se tiver tudo dentro do mesmo monolito, você tem ali, né, os seus módulos separados, pode ser tudo uma base de código só, multiprojetos e tudo mais, e você tenta estabelecer bem ali, né, as funções, né, as operações que vivem nas bordas desses módulos, que são elas em geral que vão ser chamadas entre módulos e tal. Então esse para mim aqui é o nível 2 de maturidade, você sacou mais do que está acontecendo, você consegue ter separação mais explícita. E o que eu vejo bastante no mercado, de novo, né, eu li e tem a minha observação aqui, o meu sentimento, conversando com o mercado, olhando e tudo mais, é que você encontra, né? Nível 1 e nível 2 é que é o mais falado, tem mais, se você botar aí no YouTube desacoplamento, me fala sobre desacoplamento e coisas do gênero. Eu não testei no chat GPT caramba, né? Eu não testei isso no chat GPT. Me fala sobre níveis de maturidade de desacoplamento. Eu vou testar logo depois daqui e vou tirar o print da conversa que eu tive com ele para deixar aqui nesse vídeo para você, beleza? Mas a minha observação me leva a crer que o nível 1 e 2 eventualmente são bem trabalhados dentro das empresas de maneira talvez um pouco menos refinada do que eu falei aqui, na minha opinião pelo menos, mas acontece, beleza? Só que o que pega muito você tem um monte de software construído com essas premissas, né? Tem os módulos separados, ele tem os jeitos padrões ali de se comunicarem, então dentro desses módulos eu utilizo esse tipo de arquitetura aqui, né, para tentar facilitar também o desacoplamento e tudo mais. Só que mesmo assim, quando você vem aqui, ó, e bota assim, habilidade de fazer uma alteração na parte do sistema sem necessariamente impactar a outra, a gente ainda vê um monte de problema. Um monte de problema, pelo menos na minha opinião. Você muda, sei lá, você muda o jeito que você retorna uma string, o jeito que você retorna uma string de uma API para outra influencia em quem está chamando aquele provedor, né? Você tem o consumidor e o provedor. Então o provedor mantém a semântica da parada, mas ele muda como que a string ali está sendo retornada. E aí você tem aí o consumidor estava acoplado àquele tipo de retorno daquela string, e só que percebe, né? Você mudou um detalhe de implementação e quebrou a outra ponta. Ou, por que quebrou? Porque a outra ponta, quando viu que aquela API retornava um texto, muitas vezes ela foi lá, conversou com a outra, com quem implementou aquilo, ouviu aquele código e falou, caramba, tá retornando um texto deste jeito. Como retorna um texto deste jeito, sei lá, separado por espaço, eu vou implementar aqui agora um split por espaço. Aí lá troca para retornar o texto separado por vírgula. Ainda é um texto separado, mas agora é separado por vírgula, o caractere mudou. E aí quem dava o split pelo espaço, quebrou. E aí você pode ir, né, para vários níveis aí, né, desse acoplamento que eu gosto de chamar de acoplamento mental. Não é o acoplamento no sentido de que tem mais a ver com a semântica ali da coisa, tem mais a ver com um detalhe de implementação que vazou, mas não vazou, tipo, você olha no código e fala, caramba, tô chamando aqui, tô muito acoplado com isso. Não. Vazou um conhecimento que você tem dos meandros da coisa, que não está explícito no código, ou não está explícito entre os contratos dos módulos, como eles se conversam e tudo mais, mas você sabe. Aqui eu acho até importante tentar fazer uma analogia, que é assim, imagina que você trabalha dentro de uma empresa e vamos supor que vou dar esse exemplo, que eu acho que esse é um bom exemplo. Você trabalha dentro de uma empresa, você tem um amigo, uma amiga sua que queria trabalhar dentro da empresa que você trabalha e a sua empresa tem um jeito formal de você fazer indicações. Isso me parece que é muito comum. Você vai lá no sistema da empresa e fala assim, olha, eu quero indicar aqui, né? Imagina que eu sou amigo seu que está vendo aí, eu quero trabalhar na empresa que você trabalha, e você vai lá no sistema formal e fala assim, olha, eu quero indicar o Alberto, né? Porque eu acho que o Alberto faz isso direito, acho que ele tem potencial para trabalhar aqui, para nos ajudar com isso e aquilo. Então esse é um jeito. Um outro jeito é que você conhece como funciona a parte de recrutamento da sua empresa e você já sabe quem é que toma essa decisão ali no final. E você conhece essa pessoa. Você conhece, logo você faz o quê? Você vai lá e fala com
a pessoa fala assim, olha, fulano, eu tenho esse amigo meu aqui, né, esse cara que eu acompanho, que eu conheço e tudo mais, e eu acho que ele poderia ajudar bastante aqui no processo, na nossa equipe e tudo mais. E aí você, por conhecer como funciona os detalhes das coisas, você já sabe qual é o procedimento que você precisa fazer, né? Agora, imagina que você está usando só esse jeito, esse detalhe de implementação que vazou, que é a pessoa que toma essa decisão, e essa pessoa mudou. Obviamente que vai mudar o seu jeito de trabalhar, vai ter impacto no consumidor, nesse caso aí, né, em você que está querendo buscar vaga para mim. Inclusive, gente, eu já fiz isso na empresa que eu também, nas empresas que eu já trabalhei, né, já falei com as pessoas que eu conheço, que eu queria adiantar, que eu conheci uma pessoa que estava boa no mercado, sobrando, eu queria fazer essa indicação, eu queria adiantar o lado, é normal nós usarmos das nossas relações aí, obviamente, né? Então, mas de novo, né, por que eu fiz essa analogia? Para mostrar para você que uma vez que você conhece os detalhes de implementação, muitas vezes você deixa esses detalhes de implementação influenciar no jeito que você opera. Isso acontece também no código. Uma vez que eu sei que aquele lugar, na hora que eu vou... É um exemplo que eu vou dar aqui agora. No nível 3, eu botei o seguinte fluxo aqui comparado com 2. No 2, eu tenho aqui um fluxo, eu fiz aqui, né, uma coisa progressiva, que eu quero cadastrar uma nova pessoa que é usuário. Então eu vou aqui e vou criar esse novo usuário, né? Novo usuário. Aí eu venho aqui, eu salvo no banco de dados desse serviço aqui, desse módulo, vamos chamar de módulo aqui, independente se vive no mesmo sistema ou se vive num sistema separado. Aí eu mando um e-mail de boas-vindas. E aí, nesse caso de uso, depois que eu mandei esse e-mail de boas-vindas, eu tenho agora que startar, né, toda a parte de relacionamento com esse usuário novo que foi cadastrado. Imagina que isso daqui é um outro sistema de novo, né? Um outro módulo aí. E aí eu vou e chamo esse módulo. Olha, agora pode se relacionar com esse usuário. Aí você tem esse outro módulo. Então aqui, né, quando eu falo do nível 3, eu começo aqui dando um exemplo, ainda mostrando como que esse outro módulo poderia se comportar se ele tivesse sido implementado no nível de desacoplamento que eu considero intermediário, que é esse novo módulo, ele assume que se chegou aqui é porque o e-mail de boas-vindas já foi enviado. E aí ele faz o que ele tem que fazer no módulo dele, né? Cria esse novo relacionamento, já grava esse relacionamento no banco e já manda um e-mail oferecendo alguma coisa, porque ele assumiu que o e-mail de boas-vindas, que essas boas-vindas já tinha acontecido. E se não tiver acontecido, como ele sabe que aconteceu? Esse é o tipo de acoplamento que eu acho que é o que mais, na minha opinião, mais gera impacto no dia a dia de trabalho das equipes que trabalham com software. Óbvio que os dois primeiros te aliviam. Os dois níveis ali, quando você passa... O nível 0, eu nem falo do 0, que não tem... Tá tudo junto e não consegue fazer nada, né? O nível 1 e o nível 2, obviamente que te aliviam em cenários, como a gente comentou, né? De trocas de tecnologia, de trocas de parte de tecnologia e outros cenários que a gente já comentou aqui. Mas quando eu olho para o dia a dia da operação, o dia a dia que eu estou construindo coisas, entregando coisa nova e tudo mais, aqui para mim é o que mais machuca. Porque se não tiver mandado e-mail lá, vai quebrar aqui. E aí de vez em quando o código aqui fala assim, beleza, né? Já que não mandou e-mail, eu aqui vou começar a mandar e-mail, porque nem sempre lá tá mandando e-mail. Ou eu vou começar a fazer o if aqui de mandar e-mail, por exemplo. Aí você começa a tomar decisões sem saber, obviamente, né, ali, como é que o outro lado vai evoluir. Então você tem um snapshot de como aquilo está agora, então nesse momento você programou desse jeito, porque você sabe que lá manda e-mail de boas-vindas, e se lá começar, aí você bota, aí você fala assim, pô, eu já sei que lá manda e-mail, aqui eu não vou fazer nada, nenhuma verificação. E se por algum motivo lá começar a parar de mandar e-mail de boas-vindas? Como é que vai acontecer aqui? Vai dar zica aqui, com certeza. Vai dar zica, né? Então, imagina que existe essa definição para iniciar um relacionamento.
eu só inicio um novo relacionamento se a pessoa já tiver recebido e-mail de boas-vindas. Só que como você sabe que esse e-mail já foi enviado pelo outro módulo, pela outra parte ali, né, da aplicação como um todo, esse código assume isso. Eu peguei aqui um outro exemplo, agora diferente, que eu trouxe lá no outro vídeo, eu quero só relembrar aqui, que é esse daqui. Imagina que aqui era um exemplo usando o Elasticsearch, se eu não me engano, através de um starter ali do Spring Boot. E eu quero fazer uma busca. E eu tinha aqui essa classe de busca, imagina que ela tem que retornar para mim aqui as meta-informações que eu quero fazer a busca lá no Elasticsearch. E olha esse método aqui, né? Ele retorna um optional, dizendo se tem ou não meta-informação, e se tem, ele junta essas meta-informações em string separado por espaço. E esse outro ponto aqui, né, o consumidor desse método, faz o quê? Chama esse método e aí já passa ele direto para o Elasticsearch, porque o Elasticsearch exige ali, né, que os termos de busca, sei lá se é isso, exige que os termos de busca estejam separados por espaço. E se o método de cima agora retornar as meta-informações separadas por vírgula? O que vai acontecer? Obviamente vai dar ruim, né? Percebe que você não mudou a assinatura do método, você não mudou nada. Público do método, você mudou um detalhe de implementação que manteve a semântica são as meta-informações. E aí, só que quem está chamando, como de novo, conhece o detalhe de implementação, deixou esse conhecimento que você tem do todo influenciado no jeito que você programa, ao invés de se basear simplesmente na informação que você tem. Caramba, isso me retorna uma string com meta-informações. Como que esse texto tá? Caramba, eu não posso trabalhar com isso. É um texto, tipo assim, uma string grande. Se eu assumir aqui que está separado por espaço, pode ser que não esteja daqui a algum tempo. Eu não posso trabalhar sob essa premissa, né? A palavra na minha cabeça estava assumição, né? É sobre essa premissa e tudo mais. Eu preciso melhorar, né? Nesse caso aqui, na minha opinião, ou a classe de dados busca poderia melhorar o seu retorno, um retorno mais semântico, uma lista de strings. Acabou. Estava resolvido. A pessoa poderia operar sobre essa lista de strings como ela quisesse. Poderia, se não quisesse fazer isso, né? Poderia mexer, adicionar um javadoc dizendo eu retorno desse jeito aqui essa lista e tal. Um javadoc que eu considero mais frágil, mas é melhor do que não ter nada aqui. E quem está chamando tem, na minha opinião, quando pensa em desacoplamento, tem que sacar isso. Caramba, eu estou baseando o meu código no conhecimento que eu tenho, não o conhecimento que está explícito no código. Então esse para mim é o nível um pouco que eu considero mais maduro. Aí, né? Eu não estou dizendo que é o mais maduro de todos, porque eu acho que esse é um trabalho que eu vou continuar conversando, que eu vou continuar trabalhando com a Anish sobre isso, lendo mais, para tentar, enfim, né? Primeiro ver quais se existem modelos de maturidade e desacoplamento, entender mais sobre isso, para trazer mais informação aqui. Mas eu não assumir coisas, para mim é um nível de maturidade mais elevado do que o 1 e o 2, que eu chamei aqui de 3. Né? Eu até escrevi da seguinte maneira aqui no 3. No meu texto original, eu estava usando até intermediário, né? Intermediário 1, que seria o nível 2, intermediário 2. Eu não queria chamar de nível avançado, porque acho que tem mais espaço aqui. Mas eu coloquei assim, os componentes, independente de onde vivem, só conhecem o que eles enxergam. Não existe nenhuma suposição sobre o que aconteceu antes, sobre como está implementado determinada coisa que está sendo chamada e sobre o que vai acontecer depois. Você aqui se livra do acoplamento mental e você trabalha simplesmente baseado no que você enxerga, não no que você sabe. Então, eu considero esse um bom nível de maturidade de desacoplamento. Percebe que você pode estar utilizando a arquitetura em camada, você pode ter splitado o seu software em vários módulos distribuídos e na granularidade que você entender que é necessário, e mesmo assim você pode ser vítima de acoplamento, desse acoplamento que eu chamo de mental, né? Dessa sabedoria que você tem sobre o ecossistema que influencia na maneira que você desenvolve, ao invés de você desenvolver baseado só no que é enxergável naquele ponto ali do sistema. Então, uma implementação que eu considero mais madura aqui, por exemplo, pensando na parada de eu só começo um relacionamento se o e-mail de boas-vindas estiver sido enviado, eu só inicio isso daqui, né?
se um e-mail de boas-vindas tiver sido enviado. Então eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se o e-mail de boas-vindas foi enviado. Caramba, não existe isso no serviço aqui, né? Não existe essa chamada de API pronta para eu verificar se o e-mail de boas-vindas foi enviado. Imagina que essa situação. E aí você, num tempo que você tem para desenvolver isso daqui, por qualquer motivo que exista, você não vai ter acesso a essa informação, não tem API pronta para isso. Já mandei e-mail de boas-vindas para esse usuário? Então aqui vamos pensar nesses dois cenários. Um é que você tem, outro é que você não tem. Se você tem API pronta para isso, aqui para mim é meio óbvio. Se você trabalha na ideia de você não assume nada, você só trabalha baseado no que você enxerga, então aqui você tem uma checagem importante que é: já mandamos um e-mail de boas-vindas para esse usuário? Caramba, não mandamos. Se não mandamos, eu vou interromper esse fluxo aqui e vou retornar aqui o problema que aconteceu. Você pode querer um approach mais relaxado se quiser. Não mandamos, então esse nosso caso de uso, imagina que você pode definir isso, obviamente, no caso de uso de relacionamentos aqui, né? No módulo de relacionamento com o usuário. Se a gente for iniciar um novo relacionamento com o usuário e por algum motivo a gente não tiver mandado e-mail, a gente pode mandar. Ou você pode refinar mais e falar assim: caramba, mas se não mandou e-mail de boas-vindas, será que deu problema no cadastro? Eu não vou iniciar um relacionamento com quem não se cadastrou. E aí vai depender de como você quer, obviamente, o nível de proteção que você quer ter aqui, né? O nível de granularidade que você quer fazer nesse tipo de verificação. Mas, de novo, acho que é muito importante. Não mandou e-mail de boas-vindas, então eu não vou fazer nada. Geralmente esse é o meu approach quando eu estou trabalhando. O meu segundo approach, que eu geralmente tento evitar um pouco mais, que eu prefiro ser mais restritivo quando eu penso nesses guidelines ali para as equipes. O segundo approach seria: se não mandou um e-mail de boas-vindas, eu vou primeiro verificar se já está cadastrado. Se já está cadastrado, aí eu vou mandar um e-mail de boas-vindas. Aí você vai ter que decidir qual que é o seu stop ali, né? Me parece que cadastrar aqui juntaria responsabilidades, pois já existe um caso de uso aí, né? Um módulo de cadastro de novos usuários, sei lá, no sistema, enfim. Então, esse para mim seria o meu approach. Agora você tem a segunda situação, que é: caramba, não tenho API pronta. E aí, se você não tem API pronta, se você considera, né, o nível 2 e o nível 1 ali de maturidade de desacoplamento, você não vai tentar resolver um problema criando um problema maior, que é: já que eu não tenho API pronta, eu vou nos detalhes dos dados ali do outro sistema por algum motivo, caso eu tenha acesso, para fazer isso. Eu vou fazer um hack aqui qualquer que eu saiba do contexto inteiro, que eu consigo, através desse hack, descobrir se aquele usuário, aquela pessoa já recebeu o e-mail ou não. Se você fizer isso, você está criando um problema ali maior, né? Nesse tipo de situação, e você tem um deadline que por algum motivo você não pode mudar, aí a outra equipe diz que não consegue fazer, e você está agora de mãos atadas. Eu acho importante você explicitar essa fragilidade aqui. Você poderia deixar um log, por exemplo, aqui de debug, um log de debug dizendo assim: estamos mandando um e-mail de relacionamento sem confirmar que esse usuário já recebeu e-mail de boas-vindas, e isso é uma possível falha aqui do sistema. Eu falo para você colocar como debug, pensando aqui, né, que você eventualmente tenha um guideline também de como você loga coisas aí no sistema e tudo mais. Então me parece que esse seria um bom caso de debug, né? Você não tem uma alteração no estado, nem nada, você tem uma situação que você achava que deveria fazer, mas você não pode, você quer informar. E aí você pode botar como debug, porque pode ser que você mande e-mail, imagina que deu esse bug, né? Caramba, a gente mandou um e-mail de boas-vindas, a gente recebeu um reply aqui dizendo assim: boas-vindas com o quê, ô cara pálida? Você nem tá conversando comigo ainda, e você tá lá registrando, né? A galera vai dizer: caramba, olha só, né? A gente tá mandando e-mail sem confirmar. E não tá confirmando porque não tem API. Será que é hora de fazer API? E tal. Então esse aqui pra mim, né, é um nível de maturidade um tanto quanto mais interessante. Eu gosto muito de pensar que, Anish também, a gente já falou sobre isso, né? Quanto menos você assume, quanto menos na hora que a pessoa tá codando uma parada ali, tá construindo qualquer coisa dentro do software. Eu gosto de sugerir o quê?
Só trabalhe em cima do que você enxerga. O que você não enxerga, não assuma. E se você quer que aquilo que você não enxerga tenha acontecido, verifique. Para mim é isso. Agora, quando você assume, você começa a ter esses acoplamentos que não são explícitos e que, obviamente, se está acoplado, alterações nesses pontos vão gerar impactos nos outros pontos. E é isso que você quer fugir no final. Beleza? Mas basicamente era isso que eu queria falar para você, né, sobre esses níveis de maturidade. Espero que de alguma maneira tenha feito sentido. Se você tiver gostado, deixa um comentário aqui. Se você não tiver gostado e tem um comentário construtivo de maneira educada, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Beleza? Mas era isso.